Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é São Marcos quem nos conta mais um milagre de Nosso Senhor. Diz assim: Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum e se soube que ele estava em casa, juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta. E Jesus começou a pregar-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico transportado por 4 homens e, como não podiam levá-lo para junto dele, devido à multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde ele se encontrava e, feita assim uma abertura, desceram a enxerga em que jazia o paralítico. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Para espanto, surpresa e até indignação de alguns dos escribas que ali estavam e que diziam: quem é este que está a perdoar os pecados? Ou Deus pode perdoar os pecados? Mas o que é facto é que Nosso Senhor não só lhe perdoa os pecados, mas depois diz ao paralítico que se levante, pegue na sua enxerga e vá para casa. Que milagre assombroso! E nós podemos aprender aqui e aproveitar este milagre para falar com o Nosso Senhor e pedir a Jesus que nos ajude a ter fé. Senhor, aumenta-me a fé. A ter confiança em Deus. Mas os 2 ensinamentos que eu queria sublinhar, destacar a partir deste Evangelho era do valor da amizade. Não há dúvida que estes amigos do paralítico são espetaculares. São pessoas que ultrapassaram todas as dificuldades para pôr aquele homem incapaz de se mover por si próprio junto a Jesus diante de Nosso Senhor para que ele o pudesse curar. Mas Jesus, quando o vê, antes de o curar, perdoa-lhe os pecados, para nos ensinar a todos que o mais importante ainda que a saúde do corpo é a saúde da alma, é estarmos bem com Deus. E esta passagem do Evangelho pode ser uma ocasião, vai ser uma ocasião para eu vos falar uns breves minutos sobre Pedro Ballester. Um rapaz que conheci há pouco tempo, um rapaz nascido em Espanha, mas que viveu a maior parte da sua vida em Inglaterra e que morreu faz precisamente hoje 5 anos. Morreu aos 21 anos, depois de 3 ou 4 anos de uma doença, de um cancro bastante doloroso, em que teve muitos sofrimentos. Eu li uma biografia dele estes dias. Se quiserem, rezem uma Ave Maria por esta intenção, pois eu gostaria de traduzir e publicá-la aqui em Portugal. Estou convencido que pode fazer muito bem a muita gente. E também está já disponível um vídeo, um resumo da sua vida, de uma vida que é impressionante porque estava unida a Deus Nosso Senhor. Quando ele, depois de uma doença longa, incurável, muito dolorosa, numa conversa que tem com outro amigo que lhe pergunta, que lhe diz que tinha pedido a admissão no Opus Dei, o Pedro, este que morreu, perguntou-lhe: olha, e és feliz? E o outro respondeu: sim, sou. E com candidez própria de idade, o outro era muito novo, perguntou ao Pedro, o Pedro que já estava numa situação muito grave, já faltavam 3 meses para que morresse, perguntou-lhe: e tu, és feliz? E o Pedro sorriu e disse com convicção: nunca fui mais feliz. 3 anos, passado pouco tempo de se ter incorporado ao Opus Dei, como numerário, ele tinha ido ao hospital por uma dor forte na bacia, que se tinha vindo a agravar nos últimos tempos, e foi-lhe diagnosticado um osteosarcoma, um cancro do osso, na bacia. Ao receber a notícia, preocupado com os seus pais, consciente da dor dos pais, perante a surpresa do diagnóstico, ele diz aos pais assim: vós, meus pais, ensinastes-me que Jesus partilhava a sua cruz com os seus amigos. E eu entreguei-lhe a minha vida quando disse que sim à minha vocação. É impressionante a fé deste rapaz, que ao longo desta doença fez tanto bem a tantas pessoas, de tal forma que nos últimos dias, pouco tempo antes de morrer, recebeu milhares de visitas. Alguns dias foram mais de 100 pessoas
visitá-lo e despedir-se dele. Ele pedia para que o mantivessem acordado para que pudesse ter umas palavras para cada um. Até que morreu, finalmente, no dia 13 de janeiro de 2018, com 21 anos, deixando uma marca inesquecível em milhares de almas. No seu funeral, concelebrado por mais de 30 sacerdotes, numa igreja abarrotada de fiéis, eram mais de 1.500 pessoas, o arcebispo, agora cardeal Arthur Roche, dizia assim: Pedro tocou as vidas de muitas pessoas que nem sequer ele próprio chegou a conhecer. Com sua paciente, alegre e atrativa capacidade de superar, cheio de fé, estes 3 anos de doença, sem se queixar e com uma valentia que dá testemunho da beleza da vida. Ao terminar o funeral na igreja, o seu corpo foi translatado para o cemitério e o condutor da carrinha funerária que transportava os seus irmãos lá dentro ia rezando o terço, e ouvindo o terço que ia sendo rezado entre o arcebispo Roche e os seus irmãos, e depois ele pôde partilhar o condutor, o motorista, dizia assim: em todos os meus anos a trabalhar em funerárias jamais experimentei tanta paz. Foi o funeral mais bonito que vi na minha vida. É impressionante a marca que este rapaz deixou. O Senhor ajuda-nos também a deixar marca à nossa volta. Oxalá, e pedimos a Deus, é evidente, nós não queremos ter assim uma doença incurável, é o que Deus quiser, mas não pedimos a saúde, que é um dom de Deus. Mas ao mesmo tempo faz-nos bem a nós ver que no nosso tempo, agora que tantos apontamos que há uma crise das pessoas, dos jovens estão afastados de Deus, pois aqui temos um testemunho espetacular em Inglaterra, um rapaz que viveu sempre em Inglaterra, que não é particularmente um país super católico, mas que soube viver a sua doença junto à cruz, junto a Jesus. Quando lhe perguntavam sobre a possibilidade de que morresse jovem, o Pedro respondia: cedo ou tarde, o que é que dá? O que mais dá? Se entregarmos a nossa vida a Deus, deve-lhe também a morte, não é? Estou nas mãos de Deus. Não há lugar melhor para estar. Impressionante. Senhor, ajuda-me a ter a fé deste rapaz. Pede-lhe até, podemos pedir-lhe assim favores. Este rapaz, estou convencido que a sua devoção vai crescer e que, mais tarde ou mais cedo, também será elevado aos altares. E é um santo contemporâneo que soube encontrar a Cristo na doença, levar o amor de Deus aos outros. E, de facto, uma das características que o autor desta biografia, que pude ler, e vou deixar aqui a referência na aplicação, mais destacava era o valor da amizade. Ao fim e ao cabo, se nós somos amigos de Jesus, somos amigos dos outros. Ele falava da amizade não como um meio para fazer apostolado. Não era isso, não. Não é que tenhamos amigos para fazer apostolado, escrevia. Isso não é amizade. Nós amamos os nossos amigos. Isso já é apostolado. E sabia-o por experiência. Chamava a atenção a quantidade de pessoas que o foram visitar a casa e ao hospital. Noutra ocasião, dizia uma família amiga que tinha um filho com autismo, um pouco mais velho que o Pedro, costumavam visitar a família Ballester, porque o rapaz gostava imenso de estar com o Pedro, era muito atento com ele e até conseguiu que um dia lhe deixassem treinar com a equipa de cricket. Era um rapaz valente, tanto lhe dava que os outros pensassem dele. Um dia, bem mais cedo, de uma festa com os amigos, e os irmãos perguntaram: então o que é que se passa, porque é que vieste tão cedo? E ele disse: porque começaram uns a fumar marijuana e eu, sem duvidar, num instante vim-me embora, ali não é lugar para estar. Noutra ocasião também, estava sozinho no recreio e o outro amigo perguntou: então, mas porquê é que estás aqui sozinho? Ele dizia: é melhor estar sozinho que mal acompanhado, porque estavam os outros a contar coisas parvas, ordinárias. Mas isto não quer dizer que ele fosse uma pessoa tímida ou que não tivesse amigos, pelo contrário, tinha imensos amigos, tinha imensas pessoas amigas. Um dia, só para vermos também o exemplo que ele dava às pessoas, um dia, sendo ele o único católico praticante, fez com a escola uma visita, uma viagem destas que se faz nos colégios, nas escolas, e quando explicou ao professor que queria ir à missa ao domingo, este disse-lhe que não seria fácil,
porque teria que ir acompanhado por um professor, e sendo tão poucos, ele era o único católico, não se podia permitir que um aluno fosse assim, sozinho com um professor, não havia professores para tantos, e ele nem hesitou um momento. Convidou vários amigos seus, que nem sequer eram católicos, mas decidiram assistir à missa com o Pedro para que ele pudesse ir. E vendo que já era um grupo numeroso, o professor, finalmente, acabou por ter que ir com eles. É impressionante, era uma pessoa muito atenta aos necessitados. Uma vez um drogado que estava na sua rua, ele começou a conversar com ele e ficou muitas vezes na conversa com ele. Era um rapaz super generoso. Quando lhe perguntavam se acreditava que um milagre podia acontecer e curasse a doença, ele respondia com um sorriso de orelha a orelha: rezemos. Mas se não houver cura, haverá céu. Qualquer das duas opções será um êxito. E isto era compatível também com muito sofrimento, que ele às vezes não era capaz de aguentar as lágrimas, ao mesmo tempo que olhava para o crucifixo e dizia: sem crucifixo, nada disto tem sentido. Olha, não sei, lembrei-me desta história, li este livrinho, me parece super interessante, e sugiro, vou tentar traduzi-lo, sugiro que vejam o vídeo que está aí, e aqui tem um bonito exemplo de um rapaz novo que foi capaz de amar a Deus e aos seus amigos e transmitir o amor de Deus. Ao fim e ao cabo, como os amigos do paralítico, que o colocaram diante de Jesus para que Jesus o curasse. E o que é que Jesus fez em primeiro lugar? Curou dos seus pecados. Por isso é o mais importante diante de Deus, é estarmos unidos a Ele. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.